Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos conversar sobre tratamento de exceções na linguagem de programação Java. Primeira coisa, o que seria uma exceção? Imagine que você está desenvolvendo um programa e você teve todo o cuidado de fazer um tratamento lógico e validações durante a execução do seu programa. Porém, algumas situações não podem ser previstas e podem ocorrer. Por exemplo, vamos supor que você permita que o usuário informe algum valor a ser inserido, algum valor numérico. E se o usuário digitar algum valor textual e confirmar essa entrada de dados, pode acontecer um erro caso você não tenha feito o tratamento necessário. Nessa situação, uma exceção ela é disparada. O que isso significa? Significa que a execução do seu programa pode ser finalizada devido a um erro que não foi tratado. Para que nós possamos garantir programas mais robustos, temos que trabalhar com tratamentos de exceção. Dessa forma, nós podemos garantir que um programa pode ser executado e tem a capacidade de se recuperar após a ocorrência de um erro não previsto. Assim, nós podemos estudar alguns aspectos que correspondem a esse ambiente de exceções. A primeira coisa é que no Java temos basicamente dois tipos de exceções que podem ser consideradas. Temos as exceções verificadas e as exceções de tempo de execução. A hierarquia de exceção do Java pode ser vista nesse diagrama aqui que está na tela. Perceba que eu tenho basicamente dois grupos que eu deixei destacado. O primeiro é o de exception, então podemos considerar que são os grupos das exceções verificadas, e o grupo das Runtime Exception, que é o grupo das exceções não verificadas. Eu vou desenvolver um exemplo com vocês e eu vou mostrar qual que é a diferença prática em criarmos as nossas exceções de acordo com essas classes. O segundo aspecto que podemos tratar também são os blocos de tratamento de exceção. Veremos três tipos de blocos: o try, o catch e o finally. E por fim, podemos avisar também que determinado método pode causar algum tipo de exceção, usando a palavrinha throws, e podemos também, durante a execução de um procedimento, disparar de forma proposital uma exceção, usando a palavra throw. Eu vou fazer primeiramente um exemplo que é considerado bem clássico. Eu declarei um scanner, agora eu vou ler dois números pelo console e eu vou processar a divisão entre esses dois números. Então nós temos aqui, informe o primeiro valor, estou fazendo a leitura de um número de ponto flutuante para a variável A e o segundo valor para a variável B. Agora eu vou falar que C é igual a A sobre B e eu vou imprimir o valor de C. Até o momento é um programa bem tranquilo de ser desenvolvido, mas olha o que pode acontecer. Eu vou fazer algumas execuções desse programa para a gente analisar algumas situações. Então aqui eu vou digitar o primeiro valor igual a 4, segundo valor igual a 2, vai imprimir A dividido por B é igual a 2. Beleza, vou fazer uma outra execução. Posso falar que se eu entrar com algum valor do tipo caractere, eu não vou aceitar, porque eu usei o método nextDouble do scanner. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um valor que eu entrei pelo console e vai tentar converter esse valor para o tipo double, que é um valor numérico com casas decimais. Então aqui eu já consegui provocar um erro no nosso programa que não foi previsto. Então perceba que quando algum erro acontece nos programas, eu tenho essa mensagem aqui na cor vermelha, que é a pilha de execução. O que isso significa? Significa que eu consigo saber aonde que esse erro ocorreu. Então aqui embaixo eu consigo ver que o erro ocorreu no arquivo teste.java na linha 12. Então sei exatamente onde ocorreu o erro e qual que é o tipo de erro. Todo tipo de exceção que pode acontecer, ela é uma classe. Esse tipo de erro é Input Mismatch Exception. Significa que eu entrei um valor que é diferente do tipo de valor esperado. Assim, essa exceção é uma exceção não verificada.
ou, em outras palavras, é uma exceção que acontece em tempo de execução. Como que eu posso tratar essa exceção? Então, vou começar já explicando sobre o tratamento das exceções. Quando eu trabalho com exceção, eu tenho dois blocos obrigatórios. Eu tenho o bloco try e o bloco catch. Bloco try, o que ele significa? É o tente. Tente fazer tal coisa. Então vou colocar todo o nosso código dentro do tente. Aí, se acontecer alguma exceção quando eu estiver executando esse bloco, meu programa vai ser redirecionado para o bloco catch. Só que aqui eu tenho que especificar qual tipo de exceção que eu estou tratando. Eu posso tratar a exceção de forma mais genérica. Então, tente fazer tal coisa. Capture uma exceção genérica. Então, se acontecer alguma coisa fora do comum aqui, meu programa vai ser redirecionado para cá. E aqui eu posso colocar uma mensagem de erro mais amigável. Por exemplo, e posso finalizar o programa. Agora perceba que o programa ele vai ser executado e vai ser encerrado normalmente. Então esse tipo de recurso já garante a robustez dos nossos programas. Eu poderia ser mais específico. Eu poderia especificar que eu estou capturando esse tipo de exceção. Então aqui eu posso até escrever: informe apenas valores numéricos. Então aqui eu tenho uma mensagem de exceção. Aí se acontecer qualquer outro tipo de exceção, eu posso fazer o tratamento também. Aí eu posso colocar mais do que um bloco do tipo catch. Então, por exemplo, eu posso tratar qualquer outro tipo de exceção dessa forma. Aí sim eu garanto que meu programa está blindado contra ocorrência de erros. Então, até o momento eu fiz apenas o tratamento de exceção. Falta eu mostrar o terceiro bloco que pode ser utilizado no tratamento de exceções, que é o bloco finally. Qual que é o objetivo dele? O finally é um código que é executado depois do try ou depois que alguma exceção foi tratada. Então, a execução do bloco finally ela é obrigatória. Então, sempre quando eu tenho finally, eu tenho certeza que esse código vai ser executado aqui dentro. Então, aqui eu vou só colocar programa encerrado. Vou executar novamente. Vou executar no cenário em que não acontece nenhum erro. Então perceba que a linha 17 foi executada, que é a exibição do valor, depois a linha 23 foi executada. Programa encerrado. Agora eu vou provocar a ocorrência de alguma exceção. Então eu tenho aqui a minha mensagem de tratamento, informe apenas valores numéricos, e foi mostrado a finalização do programa, por causa do bloco finally. Beleza, nós vimos como que podemos fazer o tratamento das exceções. Agora veremos como que podemos criar as nossas exceções, como que nós podemos provocar a ocorrência de uma exceção de forma proposital, e também veremos como que a gente informa que algum método ou trecho de código pode provocar aquele tipo de exceção. Então vou criar uma classe chamada pessoa. Nela eu vou declarar dois atributos, nome e id. Vou fazer os getSet e vou criar o construtor dela. Beleza. Vamos supor que eu queira tratar de forma mais sistemática o alcance dos valores do ID. Eu não quero permitir que o programador configure valores negativos para o ID de uma pessoa. Então, se eu fizer esse tipo de declaração, tem que ocorrer algum erro. Para isso, eu vou usar o esquema de tratamento de exceções. Eu vou fazer então algumas modificações na classe pessoa para que vocês vejam como que eu posso disparar a exceção
e fazer a declaração de exceções. Então, primeira coisa, eu vou criar uma exceção. Vou chamar de InvalidIdException. Eu vou falar que ela herda da classe Exception. Aí na própria classe de exceção eu posso fazer a declaração do construtor. E nela eu já vou colocar qual que é a mensagem de erro padrão. Então toda vez que essa exceção for disparada, vai acontecer esse tipo de erro, ID inválido. E aqui eu posso marcar então aonde que essa exceção pode ocorrer. Então, primeira coisa, quando eu estou trabalhando já com disparo de exceções, de forma opcional, eu posso informar que um método dispara uma exceção. Então, veja que o construtor de pessoa pode modificar o atributo ID. O construtor seria um ótimo método para eu indicar que pode disparar uma exceção. Então aqui eu posso usar a palavra throws. E aqui eu tenho que indicar qual que é a classe de exceção que pode ser disparada. Que é essa daqui. Então aqui eu estou informando para o compilador que o construtor de pessoa pode disparar essa exceção. Veja que a classe teste começou a dar erro. Por quê? Porque essa exceção não foi tratada. InvalidException ela herda de exception. Todas as classes que herdam de exception são obrigadas a ser tratadas. Então, como que eu trato uma exceção? Eu tenho que criar o bloco try-catch. Aqui eu posso tratar de forma mais genérica ou tratar direto no tipo da exceção. Tanto faz. Eu posso fazer nada? Não preciso. Eu só sou obrigado apenas a envolver o meu código em um try-catch. Mas aqui eu vou colocar ID. Eu vou usar até a própria mensagem da exceção. Posso usar o objeto E, que é o objeto que representa a exceção, e o método getMessage. Executando esse código, veja que não acontece nada. Por quê? Eu fiz apenas o tratamento da exceção. Agora o que eu tenho que fazer? O disparo dessa exceção. Então essa exceção não sabe quando que ela vai ocorrer. O programador que tem que fazer a ação explícita de disparar a exceção. Nós combinamos que essa exceção vai ser disparada quando o ID possui um valor negativo. Então posso fazer a seguinte comparação. Se o ID é menor do que 0, então eu vou disparar uma nova exceção. Então vou usar a palavrinha throw. Então não confunda throw com throws. Eu vou criar o objeto da exceção. E pronto. Vai ser disparada. Executando. Já tenho a resposta aqui. ID inválido. Se eu quiser mostrar aquela pilha de execução, eu posso colocar aqui ó, no tratamento. print stack trace. Isso aqui vai mostrar exatamente onde que ocorreu essa exceção. Então perceba que a exceção ocorreu aqui na linha 7 do programa e foi causada onde? Na linha 10 da classe pessoa. Se eu clicar aqui, eu já sei exatamente onde é que essa exceção foi disparada. Então não confunda, a palavra throw significa que você está disparando uma exceção e a palavrinha throws você está apenas informando que parte do seu código pode disparar aquela exceção. Agora vamos mudar a nossa classe InvalidIdException para herdar de RuntimeException. Agora veja que quando temos uma exceção do tipo runtime, ela não precisa ser tratada. Então esse código aqui, ele não precisa ser protegido. Por quê? As exceções do tipo de tempo de execução, elas não são verificadas. Geralmente a gente utiliza para exceções mais brandas. Porém, o modo de fazer o tratamento e o disparo da exceção não muda. Executando o programa, agora nós teremos o encerramento do programa devido à ocorrência dessa exceção. Quando nós tivermos nos nossos programas exceções que são extremamente prejudiciais para a execução do programa,
Seria interessante trabalhar com exceções do tipo verificadas. Assim você vai garantir toda a robustez durante a execução de um programa. E também vai evitar que o programa se encerre de forma inesperada. Beleza? Então é isso, pessoal. Bons estudos e um grande abraço.